Salve, torcedor alviverde, seja muito bem-vindo. A gente vem trazendo um corte aí falando dessa grande vitória do Verdão. Sim, o Verdão segue 100% na Libertadores. Muita gente falou que o empate talvez estaria legal. O Palmeiras foi para lá, amassou no primeiro tempo. Segundo tempo acabou se cansando um pouquinho, mas sim, saímos com a vitória merecida. Então a gente tem um corte aí bem legal aí do Canelada, falando muito dessa grande vitória do Verdão. Então, antes de mais nada, você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias e deixe o seu like, que ajuda demais o canal a chegar para muito mais palmeirense. Bora tocar o vídeo, rapaziada. Fim de jogo no estádio Hernando Siles, em La Paz, na Bolívia. Na temida altitude de La Paz, o Palmeiras vence, quebra tabu. Palmeiras 3, Bolívar 2. Que jornada palmeirense pela Copa Libertadores da América nesta noite, meus amigos. Encara o Bolívar, encara a altitude e ganha o jogo. Bolívar 2, Palmeiras 3, Pedro Marques. E começa assim o pós-jogo da Jovem Pan, especial nesta noite de Copa. O Palmeiras em vitória importantíssima, 100% de aproveitamento, o único time com 100% de aproveitamento na Libertadores da América. Venceu o Bolívar em La Paz, na temida altitude do estádio Hernando Siles, mais de 3.600 metros, e o Palmeiras se torna o primeiro clube brasileiro a derrotar o Bolívar na condição de visitante em competições internacionais. Em 2020, o Verdão já tinha quebrado uma invencibilidade do Bolívar contra brasileiros, uma invencibilidade de 37 anos. E agora o Palmeiras se torna o primeiro clube brasileiro a derrotar o Bolívar em 2 ocasiões como visitante, hein? Verdão que abriu o placar no primeiro tempo, fez 2-0, os gols marcados por Flaco Lopes e Estevão. No segundo, acabou sentindo fisicamente os efeitos da altitude. O Bolívar empatou o jogo com 23 da etapa final, em 2 lances assim, 2 jogadas aéreas, 2 bolas levantadas na área alviverde. E o Maurício tinha acabado de entrar na partida, jogada do Flaco Lopes, que participa dos 3 gols. O Flaco Lopes, ele manda pra área, o Facundo Torres pegou de canela, não pegou bem na bola, né? Só que a sorte dele é que sobrou nos pés do Maurício, que fez o gol da vitória do Palmeiras em La Paz. Mauro Betting, resultado histórico, né? Sim. 7ª vitória seguida do Palmeiras, né? Muitos números aí para esse Verdão do Abel Ferreira. Palmeiras 100% na Libertadores, 3 jogos, 3 vitórias, 7 vitórias seguidas, líder do Campeonato Brasileiro, e com essa vitória, uma atuação muito sólida, sobretudo no primeiro tempo, jogando na altitude. Mauro Betting. É isso, Pedro, torcedor da Jovem Pan. Estamos falando da equipe que no futebol brasileiro e sul-americano mais vence, mais consegue pontos como visitante na história da Libertadores desde 1960. Palmeiras que a disputa desde 61, quando foi vice pro Peñarol, Palmeiras que voltaria em 68 para ser vice do Estudiantes, Palmeiras que só ganharia uma Libertadores com o Filipão em 99, mas de lá para cá muita história bonita, com o Abel em 20, com o Abel em 21, e agora o Palmeiras rumando para de novo provavelmente ter a melhor campanha da fase de grupos. Claro que ainda estamos chegando à metade do turno, né? O primeiro turno do retorno teremos, claro, da fase de grupos, mas o Palmeiras vai ter 2 jogos em casa, onde é plenamente favorito, pega o Cerro até pelos problemas extracampo, que não vai ser fácil em Assunção, mas é o Palmeiras muito bem, até porque outras equipes não estão bem e não são tão eficientes quanto o Palmeiras do Abel. Na primeira etapa, o Verdão, mesmo ficando com nem 25% do posse de bola, teve mais oportunidades, fez 1 numa infelicidade da zaga do Bolívar, faria 2, um negócio impressionante, 42 da primeira etapa, para ser 42 do fim do tempo, dos tempos, não só da primeira ou da segunda etapa, eram 3-1 quando o Facundo fez 2-0, perdão, o Estevão fez 2-0, e o Palmeiras voltou para o segundo tempo, talvez dando um pouco mole, ter o desgaste, as alterações do Bolívar deram certo, o Fábio Gomes
Gomes, o atacante brasileiro, fez um de cabeça, Faria outro de cabeça, e quando estava melhor o Bolívar, talvez mais próximo da grande virada, foi o Palmeiras que foi com, de novo, o Maurício voltando e sendo fundamental para a equipe do Palmeiras, fez 3-2, um lance carambolado, a bola bateu no Facundo, sobrou para o Maurício, e quando a fase é ótima, e são 7 vitórias seguidas para a equipe do Abel, o Palmeiras fez 3-2. Depois pouco ameaçou a equipe boliviana, e o Palmeiras de novo mantendo a sua história, como você já destacou, a única equipe a vencer 2 vezes o Bolívar em La Paz, e contando, e muito bem, como aliás o aniversariante, 18 aninhos, Estevão. Os clubes brasileiros que derrotaram o Bolívar na altitude. O Grêmio, em 1983, o Palmeiras, em 2020, treinado à época pelo Vanderlei Luxemburgo, com aquele golaço do Gabriel Menino. Isso, ele fora da área. Quebrou aquela invencibilidade do Bolívar, que já durava 37 anos contra clubes brasileiros, e o Internacional em 2023. E agora o Palmeiras volta a repetir o feito, hein? Volta a repetir o feito. Vencer na altitude é complicado. Vencer 2 vezes, então... E mais difícil ainda, hein? É a 4ª vez, então essas duas do Palmeiras em 20 de hoje, o Inter em 23 e o Grêmio em 83. Quando o Grêmio venceu o Bolívar, acabaria campeão pela primeira vez. Quando o Palmeiras venceu o Bolívar, foi bicampeão. Quando o Inter venceu em 23 não aconteceu nada. Mas nada pro Inter. Mas agora, quem sabe, nessa toada histórica, se o Palmeiras ao vencer o Bolívar, pode ser de novo campeão. Aí seria tetra. É um feito e tanto. José Manuel de Barros. O Zé Manuel, falando em Internacional, transmitiu 3-3, Inter e Atlético Nacional. Hoje 3-2 pro Palmeiras. E teve gol anulado do Flaco Lopes. E ele narrou o gol anulado, né? Como pede o manual do narrador. Tem que narrar o gol. Se o VAR decidir que o gol foi mal, se o gol estava anulado, como foi o caso aí do Flaco Lopes, né? Que o gol não valeu, se o VAR decidir assim, pelo menos o narrador já narrou. José Manuel de Barros deu Palmeiras 3-2 na altitude de La Paz, Então, na terça-feira, o Inter saiu de 3-0 contra, né, do Nacional, para empatar o jogo em 3-3, e não virou porque eu acho que o Roger foi meio conservador, né? Ficou com medo de tomar um 4º gol, né? E fez algumas alterações ali com medo de tomar o 4º gol. Poderia ter conseguido a virada de 4-3, né? A gente não vai saber nunca, mas dava, se ele mantém lá o Bernabé, principalmente em campo, ele que tinha virado praticamente um ponta esquerda, né? Mas o Vargas tinha entrado, tinha levado o perigo lá contra o gol do Inter, aquela coisa toda. Hoje eu fiquei impressionado com o primeiro tempo do Palmeiras, sinceramente, com o jogo em si, né? Porque a gente sabe que a força do Bolívar é a altitude de La Paz, é o principal jogador, é o craque do time, que não entrou em campo no primeiro tempo. Parecia que era o Bolívar que estava sentindo a altitude, sofrendo com a altitude, e não o Palmeiras. Não foi à toa que o Estevão, comecinho do segundo tempo, eu imagino que seja por isso, não tenho certeza, o Estevão nem conseguiu jogar o segundo tempo. Logo do começo, desistiu de uma bola que ele estava correndo ali, foi substituído. O Estevão correu no primeiro tempo, até bola quase perdida, ele foi tentar salvar. Parecia que estava jogando, né, no nível do mar, e não na cidade de La Paz, que é um terror para jogador brasileiro, para as equipes brasileiras, que praticamente para todo mundo, né? Tirando as pessoas que vivem na Bolívia, ali, em outras cidades mais altas, né? E tem cidade mais alta do que La Paz, e na própria cidade de La Paz. Mas o segundo tempo foi impressionante o que o Palmeiras e alguns jogadores do Palmeiras jogaram ignorando praticamente a altitude. O Estevão ignorou completamente. O que ele correu me assustou até. Será que esse menino vai aguentar? Tá correndo uma barbaridade. O Flaco Lopes o jogo inteiro. Foi uma partida extraordinária do Flaco Lopes. Para mim, o grande destaque nessa vitória. Para mim, graças a ele, o Palmeiras venceu, graças ao time como um todo, né? Mas a ele, o time conseguiu essa vitória. O Torres foi muito bem também. O Giai fez um grande jogo. O Gomes não adianta nem falar, né? O zagueiro fabuloso, que é o Gustavo Gomes, zagueiro do Palmeiras. Mas o time como um todo foi muito bem. Mas alguns jogadores, me impressionaram muito pela questão da altitude, ignorando a altitude e jogando. O primeiro tempo do Palmeiras foi uma coisa histórica. Eu acho que eu nunca tinha visto uma equipe jogar assim, na altitude desse jeito, né? Se entregando tanto, correndo. Com tanta autoridade. Correndo como se estivesse no nível do mar. A gente estava conversando aqui em off, e essa conversa também se estendeu no ar. Quem era o mandante?
Verdade. Porque parecia que o Palmeiras era o time acostumado com a altitude e o Bolívar era o visitante. Bolívar não acertava cruzamento. Tava sofrendo no primeiro tempo, gente. Porque não é assim a dificuldade do jogador de respirar. Também tem a questão da bola, do peso da bola, área rarefeita, aquela coisa toda, né? E aí o jogador tem que assimilar isso, tem que bater na bola de uma forma diferente, enfim, senão manda pra lua toda hora. E no primeiro tempo o Bolívar ia cruzar, mandava na lua. Jogava por cima. Não acertava um cruzamento para a grande área. Então, assim, os problemas de altitude afetaram demais, aparentemente, a equipe do Bolívar no primeiro tempo. Essa é a impressão que passou. E do outro lado, o Palmeiras fazendo um baita jogo, jogando muito. Saiu com 2-0, poderia ter saído com 3-0, né? No final, no último minuto ali, no último segundo do primeiro tempo, o Flaco Lopes brigou aqui na ponta direita, ganhou a bola do zagueiro, mais uma, né? De tantas que ele ganhou, e cruzou pro Facundo Torres, que bateu no canto, a bola foi na trave. Ele poderia ter saído com 3-0 o Palmeiras. Segundo tempo, aí o Bolívar se explicou, né? Vamos correr, né? Acho que o treinador deu uma dura. Falou, escuta, vocês moram aonde? Vocês são de La Paz ou de onde vocês são? Né? Aqui é a gente que tem que correr, e não o Palmeiras. Quem correu no primeiro tempo foi o Palmeiras, vocês não correram. Vocês estão sofrendo com a altitude? Aí veio o diferente, o Bolívar, do segundo tempo, foi pra cima. E aí acertou os cruzamentos, né? Se bem que aí foram feitos do Patito Rodrigues, que foi muito bem marcado no primeiro tempo, mas no segundo tempo conseguiu achar espaço para cruzamentos. E colocou 2 bolas na cabeça do Fábio Gomes, que ganhou no alto e fez 2 gols. Com 23 minutos estava empatado o jogo. E aí quando a gente achava o Palmeiras, né, na altitude, né? Depois dos 23, cara, quase meia hora do segundo tempo aí, não tem mais gás, né? Não tem mais jeito. Vai ficar aqui atrás, dando bicão e se segurando aqui para tentar o empate. Não é que o Palmeiras foi lá na frente e meteu um terceiro gol com o Maurício? E assim, o Facundo Torres foi finalizar de pé direito, chutou a bola no pé esquerdo dele. E o que é que aconteceu? A bola foi no pé do Maurício. Ele não passou pro Maurício, ele tentou pro gol, a bola bateu na perna esquerda dele e sobrou no Maurício. Hoje tinha que ser. Tem aquela história assim, tem dia que de noite é assim mesmo? Estava escrito nas estrelas, que são mais próximas lá em La Paz, né? Que o Palmeiras ia ganhar o jogo. Conquistou uma vitória histórica espetacular. E no gol do Estevão. Porque eu mesmo pensei que o Flaco Lopes tivesse passado a bola. Eu falei, olha o Flaco Lopes errando o passe. Ele entrega no Facundo e o Facundo passa pro Estevão. O Estevão já tinha passado um pouquinho da bola. Sorte que o passe não foi muito forte. E aí o Estevão vai lá e faz o gol. Teve tempo de voltar e colocar pro gol. E estufar as redes. E ali não podia perder. Eram 3 jogadores do Palmeiras contra um zagueiro. E depois o goleiro. Mas, assim, eram 3 jogadores. Era o Flaco Lopes, o Torres e o Estevão. Né? E quem organizou foi o Flaco Lopes de novo ali, né? E 2 curiosidades aqui. Começando pelo Bolívar e o jogo aéreo. Jogando como mandante contra clubes brasileiros. Nos últimos 10 anos, o Bolívar marcou 12 gols, contabilizando os de hoje. Foram 9 gols a partir de jogadas aéreas, ou seja, 75% gols em jogadas aéreas aí contra clubes brasileiros no estádio Hernando Siles. Então, a principal arma do time boliviano, e apareceu. E 2 gols do brasileiro Fábio Gomes, atacante do Bolívar, estufou as redes do goleiro Everton. E o Palmeiras, a segunda curiosidade que eu prometi, invicto a 16 jogos fora de casa. É a maior marca do clube desde 1996, aquele time do ataque dos 100 gols. Não, repita, por favor. Repita. Palmeiras invicto a 16 jogos fora de casa. Que isso? Maior marca desde 1996, aquele time que ficou marcado, o ataque dos 100 gols. Mauro Betting, e o Zé pontuou. E de fato, eu não me recordo de um clube brasileiro que tenha feito o primeiro tempo que o Palmeiras fez. Acho que até por isso faltou fôlego no segundo e fez com que o Bolívar chegasse ao empate. Mas o primeiro tempo do Palmeiras, jogando com muita autoridade, na altitude, que é sempre muito difícil, e vários clubes brasileiros tentam de alguma forma amenizar os efeitos, adaptar os jogadores à velocidade da bola. Nos últimos tempos, vários clubes brasileiros adotaram diversas táticas, estratégias, chegar no dia do jogo, próximo ali do horário da partida. O Palmeiras que dessa vez antecipou a viagem em 2 dias, mas sobrou o Verdão no primeiro tempo, hein, Mauro? Sobrou, tá checando aqui um negocinho aqui, mas esse Palmeiras de 96 é o time de melhor futebol que eu vi
num curto espaço de tempo. Ainda para mim, o Flamengo de 81 e 82 é o melhor que eu vi na vida, é um dos meus livros. Aliás, estou devendo um livro desse Palmeiras de 96, que foi uma campanha impressionante. Só no Paulista, 27 vitórias, 2 empates e uma derrota. O Palmeiras cancelou as finais do Paulista de 96, aquela Via Láctea armada pela Parmalat, time do Veloso, Cafu, Sandro, Kleber e Júnior, Flávio Conceição, Galeano, Amaral, Djalmin, Rivaldo, Miller e Luizão, time do Luxemburgo. Time que conquistou 21 vitórias seguidas e dessas 21, 12 de goleada. 6-0 no Santos, então vice-campeão brasileiro de 95. 2-8-0 contra o Sergipe pela Copa do Brasil e pelo Paulistão contra o Botafogo em Ribeirão Preto no sábado à tarde. Era um time encantador. As pessoas iam, inclusive, não só palmeirenses iam ao Palestra Itália, ao Morumbi, ao Pacaembu, assistir aos jogos do Palmeiras, claro, pelo interior, assistir aquele time do Palmeiras. Foi um futebol espetacular, que lamentavelmente não durou muito, inclusive na própria final contra o Cruzeiro, aquela virada cruzeirense no Palestra Itália, o Cruzeiro campeão da Copa do Brasil, o time do Leverkusen, porque o Palmeiras estava sendo naquele jogo o Miller, que o Miller tinha pulado o muro, voltaram ao São Paulo. O Palmeiras estava sem o Miller e aí fez muita falta naquela final, e o Dida estrondoso, né? Nos 2 jogos, aliás, no Mineirão 1-1 e 2-1 no Palestra Itália, na Copa do Brasil de 96, o Palmeiras criou 25 oportunidades e o Cruzeiro 5. Só que das 5 do Cruzeiro ele fez 3. O Palmeiras das 25 fez 2 e o Cruzeiro foi campeão. Então, bicampeão da Copa do Brasil. Foi um time fantástico, né? E não por acaso esse desempenho notável de jogos de invencibilidade como visitante. E insisto, na história da Libertadores desde 60 não tem nenhum visitante como o Palmeiras. Mas a equipe do Abel agora há muito tempo aí passou por uma invencibilidade. Começou lá com o Filipão ainda em 19 na Copa do Brasil, uma derrota para o São Lourenço, né? E o Palmeiras ficou um tempão sem perder como visitante, né? Nas campanhas de 20 e 21, o Palmeiras, por exemplo, não foi derrotado como visitante. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês da canelada, o pessoal aí se rendendo sim ao nosso Verdão, que vem jogando um futebol de excelência, tá? Cara, todos torciam contra o Palmeiras e até os palmeirenses ficavam assim, cara, altitude, jogo complicado, né? Mas a gente vai pra cima. E você viu aí um time muito mudado pelo Abel, mas deu liga, cara. O Abel achou o jeito do Palmeiras voltar a jogar. E não tem pra ninguém. Vai ser difícil segurar o Verdão nesse ano de 2025. Você viu aí comentarista falando, principalmente o Mauro Betti. Cara, nunca vi um time brasileiro ir jogar na altitude, tá? De quase 4.000 acima do nível do mar. E, cara, mandou no primeiro tempo. Jogou muita bola, correu muito no primeiro tempo. E foi até falado, né? Era se esperado que no segundo tempo acabou caindo um pouco a intensidade. Mas, infelizmente, tomamos 2 gols de cabeça, né? Bola aérea. Mas não, a mentalidade continuou ali, sereno. E o Palmeiras sempre esteve mais próximo da vitória do que o Bolívar. Chegamos ao 3º gol com o nosso menino Maurício. Graças a Deus ele voltou, né? Ele que entrou no lugar do Estevão, que passou mal. Deu aniversário, mas conseguiu marcar um gol pra gente também. Ajudou demais ao Verdão. E o Maurício que entrou no lugar dele fez o 3º gol, o grande gol da vitória. Tivemos mais um gol anulado. Há controvérsias aí, demorou muito, mas enfim, vamos falar da vitória. Não tem jeito, o campeão voltou. Não tem nenhum time na Libertadores com 100% igual ao Palmeiras. O Palmeiras é único, rapaziada. E essa emoção é muito grande, tá? Então, sim, estamos líder do Brasileirão. Único time 100% da Libertadores. Cara, não tem jeito. Se Deus quiser, o Palmeiras chega no final do ano levantando a taça de campeão brasileiro e campeão da Libertadores. Ah, mas, cara, tem muita coisa para rolar, com certeza. Mas jogando igual o Palmeiras está jogando, não vai ter ninguém que segure. Não tem ninguém que segure esse Verdão de 2025. Então você que acompanhou o vídeo até o final, eu quero que você compartilhe com a gente a sua opinião. O que você acha de tudo que foi falado aí? Você concorda, discorda? Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias e deixe o seu like que ajuda demais o canal a chegar para muito mais palmeirense. Valeu, rapaziada, um grande abraço.